Olá, boa noite, tudo bem? Daqui logo mais vamos nos encontrar eu, a Thelma e a Simone, e nós vamos falar com você sobre doenças psicossomáticas, né? Como a emoção pode interferir na sua vida. Espera aí que eu já vou aqui. Que aí nós começamos o bate-papo e você vai ver que bacana que é. Como é gostoso. Oi, Thelma. Ida, boa noite a todos. Como vai? Tudo Tudo bem bem? com você? Bem, tudo ótimo. E você? Tudo, acabei de chegar. Dia corrido hoje também para mim. Foi, né? Acho que é para todo mundo, viu? A Simone também daqui a pouquinho está entrando, que também estava na estrada, né? Mas o Hã? gostoso é essa ferramenta, né, do Instagram, que a É, gente pode se encontrar, cada uma num lugar do mundo, e conversando e trocando experiência, falando sobre, contribuindo, né? A gente, acho que o nosso objetivo é sempre ver o que que a gente pode fazer pelo outro, para melhorar a vida do outro, a emoção do outro, né? Isso é muito, muito gostoso. verdade. E, e Não aí, tem fala um preço, né? pouquinho. Isso não tem preço. É. Então, hoje nós vamos falar, fala aí para o pessoal, Thelma. Bom, nós estamos já com a terceira live, né, falando sobre a cura da alma, né, que é em cima do amor. E uma das coisas muito interessantes é o padrão do nosso pensamento, né, que é onde gera nossas emoções, né? Porque, na verdade, segundo algumas pesquisas, primeiro a gente recebe a emoção, depois o pensamento. Olha que interessante. E com isso, ela cria essas doenças psicossomáticas, né? Então, qual foi a nossa proposta, né, que a gente colocou lá no nosso grupo? Vamos falar alguma delas, tá? Que mais vem até nós como terapeutas, né? E a Simone como doutora, para a gente poder dar uma leve, né, noção para que as pessoas possam começar a dar um start de mudança de padrão de pensamento, né? Porque aí, se nós somos aquilo que pensamos, né? Então, com certeza, as nossas emoções geram essas doenças, vamos dizer assim, doenças no sentido de patologia, né, científica, né, biológica, mas esses sintomas que nós temos muito forte no nosso corpo, né? E com isso, nós como terapeutas, e mesmo a Simone, agora que ela entrou para o nosso time, né, bem, também, então para ela fica É, mais fácil também, conjunto, né, de trabalhar o corpo e também entrar nesse lado do espiritual, né? Porque tudo aquilo que não é físico é espiritual. Então, é uma ideia para a gente dar um start para as pessoas, para que a gente consiga trabalhar essas mudanças de padrão de pensamento, né, Cláudia? E a gente tem, e é muito sim. repetitivo o que acontece, né, Cláudia? É Normalmente. porque é, depois que eu comecei a estudar um pouco também da apometria e trabalhar com as placas de ressonância quântica, eu fui obrigada a estudar um pouquinho da física quântica, né, dessas energias, dessas emoções e sensações, né? E lá atrás o Nikola Tesla já falava, né, que se a gente não mudar a frequência, o pensamento, as emoções, as sensações, as ondas, né, nós não mudaremos a nossa vida. Porque se você estiver ali vibrando só escassez, se você estiver vibrando só medo, se você estiver vibrando, sei lá, gula, né, seja lá o que for, não vai mudar, né? Você vai estar sempre ali naquilo lá. E não adianta tomar remédio, não adianta fazer nada, porque é frequência. Então tem muita gente que não acredita nesse negócio de frequência, acha que não tem nada a ver, né? E é só você imaginar, eu, pelo menos, algumas experiências que eu tive. Eu tinha algumas alunas, antes de trabalhar ainda com terapia, que tinham uma depressão muito profunda. Aí até que a filha teve bebê e teve gêmeos, e teve que deixar com a mãe, com essa que estava com depressão. E essa moça sumiu, né, não via mais lá no clube, e depois de uns 2 anos ela apareceu e foi me dar um oi. Eu falei, e aí, fulana, como que você tá? Ela falou, nossa, eu curei da minha depressão. Falou, o que que aconteceu? Eu falei, eu tô até aqui, fico o tempo inteiro cuidando dos meus netos, não tenho tempo de ter depressão, não tenho tempo de ter dor.
Então, aí é uma prova muito simples, algo assim, simples, né? Mas que está no nosso dia a dia e que a gente pode perceber que realmente, se você mudar a sua frequência, você virar a sua página, é que sozinho não tem como. Você precisa da ajuda de alguém. Porque se fosse assim, como seria bom, né? Eu gostaria mesmo de falar, a partir de hoje eu vou ser assim. Então, nós precisamos sempre de um amigo terapeuta ou procurar um terapeuta mesmo, para que possa nos dar uma luz, né? Olha, porque a gente não se enxerga, né? A gente tem espelho, mas a gente não se enxerga, a gente não assume, né, Thelma? Mas Então, zona de conforto, né, Cláudia? Porque é aquela história, né? O meu problema eu não consigo resolver, mas quem está de fora enxerga ele de uma outra maneira. Então, qualquer coisa sim, que percebe desse... Eu costumo dizer sempre, fazer uma analogia com um quebra-cabeça, né? Nós temos todas, não importa a quantidade de peças, né? A gente busca os que tem 2.000 peças, né? 3.000 peças. Nunca a gente pega o de criancinha, né? Que é 5, 6 pecinhas. Então, o que a gente faz com isso? A gente não consegue enxergar. Quando a gente está naquela zona do conforto, a gente não consegue enxergar. Zona de conforto não é no sentido que estou confortável. Não, é que eu não estou enxergando fora do meu espaço, né? Então, com isso, e quer dizer, isso automaticamente é uma zona de conforto, né? Porque eu não quero mudar. Porque o mudar dói, né, Cláudia? mudar dói. Né? O mudar é eu enfrentar, né? E né? às vezes deixar de lado alguma coisa também que a gente gosta, sabe que faz mal, mas gosta. É igual um sapato bonito e apertado, né? Então, mas a gente, depois que tem, como você falou numa das lives aí, não estou recordando bem qual foi, né? Que você disse que a maturidade, a idade mais madura, traz pra gente não usar mais sapato apertado, né, Cláudia? Exatamente. Só Não quando se eu... incomodar. Não, Não se incomodar com o outro, porque na verdade o que acontece, né? Bom, as mulheres sabem muito bem, a mulher ela não fica bonita para o homem, ela fica bonita para as outras mulheres, elas querem sempre estar, a maioria estou dizendo, né? Quer ficar mais bonita do que as amigas, vamos dizer assim. Então, quando a gente chega, né, eu vejo pela minha sogra, que está com 88 anos, vai fazer 89, ela já nem liga para nada, sabe? E tá feliz, né? Coisa que antigamente ela se incomodava com algumas coisas, e agora não. E tá feliz. Então, não é fácil para a gente hoje, né? Eu sou uma leonina vaidosa, então tem muita coisa que eu não abriria a mão, pelo menos hoje eu não abriria a mão, né? Quem sabe daqui a um tempo. mas já Mas abriu. envolve vaidade, envolve muita coisa, né? Mas você já abriu mão de muitas coisas. Se a gente começar a fazer um remember, né? A gente vê que os valores que nós damos a cada dia, eles se transformam, né? E é interessante, Sim, não deixa de tê-los. A gente faz uma mutação desses valores para que nós nos sentir, para que a gente, né? Para que nós, né? Consigamos atingir, vamos dizer assim, uma tão boa, né, Cláudia? E eu vejo que com o tempo a gente vai aprendendo a não se portar muito, como você falou, com essa. Não que a gente não tenha que se preocupar com a nossa aparência. Lógico que a gente tem que se mas não preocupar. concorrer mais, né? Não ficar com aquela coisa de concorrência, né? É a competição. Porque aí, que nem você vê, é que nem uma criança, né? É bem interessante que hoje nas pesquisas que eu estava fazendo, eu li muito sobre Augusto Cury. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Sim, E quem tem interesse, depois os livros, que eu vou dar uma ideia aqui, que eu fiz as pesquisas, né? Eu depois posso passar, gente, eles pedem pra gente, né? Eu posso passar. Por quê? Porque a criança, a gente normalmente, né? A gente coloca a criança como uma bonequinha, né? Não suja, não se mexe, não faz. E criança não entende isso, né, Cláudia? Criança, ele vai pro... Ele não está preparado para essa competição, né? Que é uma das coisas interessantes, porque o dia que a gente para de competir, né? A gente consegue entender que ninguém sabe mais do que ninguém, né? Por quê? sim, Por quê? Porque todos estamos no estágio, né? Só falta despertar a cada um. Intenção aqui, né, Cláudio? Que a nossa intenção sim. é divulgar não, dividir esse pouco conhecimento que nós temos para que traga para as pessoas um despertar. E esse despertar é para atingir uma sabedoria, né? Porque é uma coisa bem interessante.
é a gente... Porque nós temos duas opções. Ou a gente envelhece ou a gente fica sábia, né? Então, Sim. a cabeça, porque o corpo você consegue mudar também a partir do momento que você se sente uma pessoa útil, como você acabou de dizer nesse exemplo dessa sua, agora há pouco, né? Por que que essa pessoa saiu de uma depressão? Porque ela teve ocupações, né? Ela conseguiu ocupar a Mudou mente. o foco. Exatamente. Ela mudou, ela trouxe vamos dizer assim, uma não rotina, né? Mas Sim, porque a depressão é o mal. A depressão e a ansiedade é das doenças da atualidade, né? sim, sim. E isto a gente já falou e vamos repetir. Isto também gera o lado da solidão, do sozinho, do não ser amado, né? Porque a partir do momento que você se completa, que você busca o complemento, Cláudia chama a Simone, que a Simone já entrou. Tá. Tá aí, ó. Chama ela aí. Então, o que acontece? Com isto, vai chamar ela que a gente continua. Pode, já chamei, pode. Então, o que que acontece? É com isso que a gente está entrando hoje, com essa mudança, com esse padrão de pensamento, né? Hoje, principalmente nessa live, para a gente entender por que que essas doenças ficam acumuladas, né? Porque se você... muita gente, vamos dizer assim, ouve falar, né? Mas não entende Sim, o significado das palavras, né? Das situações. E é bem interessante porque a gente é como se fosse assim, a neurociência hoje, tá? Ela mistura o lado quântico também, sabe? Não é só aquela coisa que o exame vai dar, o que eu vou fazer. o físico, né? Exatamente, que é a física quântica. Então, o que que ela faz? Nós estamos tendo hoje, né, para o nosso lado, vamos dizer assim, né, do amor incondicional, Eu estou inclusive, chamando a Simone, ela não está entrando. mas acho que ela não conseguiu entender, ver ainda, talvez. Mas tudo bem, chama e vamos esperar. Então, o que que acontece? É bem interessante, porque nós temos alguns pensadores e nós temos também alguns doutores, né, vamos dizer assim, né, que em cima dessas pesquisas trabalham muito essa inteligência emocional, né, que é muito importante, que o Augusto Cury fala sobre a gestão emocional, né? E o que que significa isso? É a mente que traz para você... E vamos voltar de novo ao sistema límbico, que é ele que é essa cadeia que traz para nós o sentimento, vamos dizer assim, o refletir, o minuciar, tá? Das emoções, tá? Aí vem o medo, vem a dúvida, aí começa, né? Aí vão desencadeando muitas coisas. E interessante que isso não é de hoje, Cláudio. Eu estava pesquisando aqui, lógico, não fui muito além disso, que isso não é muita coisa para a gente ficar falando, que vou pegar um tópico de algumas coisas, porque a gente despertando, dando alguns nomes agora, as pessoas podem se despertar e falar, tem o Google que tem um acesso para todos, né, Cláudio? Pode ser que não consiga ter Sim. entendimento, mas já é um start para que a pessoa comece, né, a dar vamos dizer, uma pincelada, né, nas coisas. E é interessante que nós temos um americano que ele chama Daniel Goleman, ok? Daniel Goleman. E ele fala sobre a habilidade do aprendizado. E aí a gente entra também com o ensino à escola, né? Porque normalmente a gente pensa que a escola educa, né? Os pais colocam os filhos... Não, a escola não educa, a escola ensina. A educação é de casa, né? Aí vem vamos dizer, essa dúvida, essa mix, né? Que a gente acaba fazendo para poder... É que algumas mães, elas jogam a responsabilidade, elas não sabem educar, jogam a responsabilidade para a escola. Eu fiquei hoje, assim, muito triste. A segunda vez que eu vou na casa de uma pessoa, eu vejo as filhas trancadas dentro do quarto. Aí eu perguntei, mas elas ficam lá dentro do quarto o tempo inteiro? Ah, e a mãe fica preocupada que elas ficam só no celular, mas elas ficam lá. Putz grila, meu. Tira o celular, criança de 9, 10 anos, né? E tira
tira o celular, bota para fora, vai tomar um sol, vai para a praia, vai interagir com as pessoas, né? Então, elas jogam a responsabilidade para a escola, achando que o professor tem que educar, tem que ensinar, e não é assim, né? O professor está lá para ensinar e não para educar, né? Exatamente. Boa Então, noite, Simone. Deixa eu falar com a Simone. Simone, eu mandei convite para você e eu também apertei no seu e não estou conseguindo ver. Né? Tá dizendo que você não pode abrir, ó lá. Não, veja, tudo bem. ligado e liga de novo o seu, né? Quem sabe às vezes pode. É, Congestiona muito, né? O sistema. eu convidei novamente. Ah, agora deu certo. Agora deu. Boa noite. Foi bonita. Boa noite. Para quem não conhece, a doutora Simone é nutróloga, é a minha nutróloga que cuida de mim. E uma pessoa que agrega muito, né? Quando a gente tem um médico junto e que gosta e que entende, que aceita as terapias complementares, eu acho que é fantástico. Ainda mais que a Simone também tem vários cursos complementares da área não médica também e que ajuda os seus pacientes no dia a dia, né, Simone? Muito menos do que eu quero. Tem muito curso ainda para fazer, né? Quanto mais a gente vê as coisas, mais a gente sabe o quanto a gente tem que estudar, né? É muito grande o conhecimento que existe para a gente conseguir. Tem que estudar muito, né, Cláudia? Você que o diga, você que faz, né? Depois que a gente entra nessa, você faz um curso, você aprende um negócio, aí você não entende direito, então você faz um outro, aí você quer se aperfeiçoar, faz um outro, e quando é assim, você fala, nossa senhora, quanta coisa tem para a gente aprender. Né? Então, vamos continuar, Thelma. Nós estávamos conversando, Simone, sobre alguns pais que acham que o professor tem a obrigação de educar o filho, né? E, na verdade, como a Thelma falou, a obrigação do professor é de ensinar, não de educar. Então, tem muitas mães que não estão preparadas, né? Como nós estávamos falando a semana passada também com a Márcia, que ela estava falando de como a gente deve se dirigir a uma criança, a um adolescente. Eu acho que muitos pais hoje não têm essa noção, essa habilidade, né, de como conseguir se dirigir aos seus filhos. E eu vejo na minha família, né, eu tenho sobrinhos e cada mãe é de um jeito, e aquelas mães que eu vejo que deixa o filho se virar, vai lá, coloca o tênis você, coloca a camiseta você, vai lá fazer isso. Eu ficava, nossa, mas tão pequeno. E hoje maiorzinhos se viram, são super independentes, não se sentem sufocados, e outros que com 12, 13 anos não sabiam nem atravessar a rua de tanto que era sufocado. Então, não é fácil, né? Simone, é o seguinte, nós chegamos nessa conversa, né, nessa situação, nesse assunto, que eu estava dizendo que as pesquisas que eu fui atrás, né, inclusive da neurociência, para a gente poder entender a inteligência emocional, porque, na verdade, a emoção vem antes do pensamento, tá? Segundo as pesquisas. Então, para a gente poder mudar esse padrão de pensamento, para a gente poder transformar, né, vamos dizer, esses sintomas, né, que nós entendermos também, né, os sintomas que nós temos dessas doenças psicossomáticas de acordo com as nossas reações emocionais, né, que tudo gira em torno da emoção. Um cientista, ele na verdade ele é vamos dizer, ele é é um cientista, né? Deixa de ser, ele chama-se, é um jornalista científico, né? Ele chama-se Daniel Goleman, ok? Então o que ele faz? Como ele trabalha, ele mostra, né? Ele faz esse simpósio, ele faz todo esse trabalho da inteligência emocional também. Como sempre, né? A gente pega o sistema límbico, né? Que é ele que segura, é a cadeia, né? Que recebe no nosso cérebro todos esses sintomas, né? Para poder depois distribuir para o nosso sistema nervoso parasimpático, simpático, para poder a gente entender quais são as reações, né? E é bem interessante porque ele fala que, na verdade, ele divide, né? 5 pilares
tá? Da inteligência. É aí que nós entramos sobre a escola, né? Porque se a criança entra na escola, ela vai desenvolver o quê? A inteligência dela, né? Ela vai começar a buscar o conhecimento e vai desenvolver essa inteligência. Então, tá ligado nessa inteligência emocional, né? Todo essa mecânica da neurociência para a gente poder mudar os padrões de pensamento, né? Porque se primeiro nós temos as emoções, para depois ter o pensamento, então a gente vai, né? Vamos tentar despertar colocar uma sementinha nas pessoas para poderem passar tudo isso. Tanto que o Augusto Cury também trabalha com essa gestão emocional muito forte, né? E aí, para depois passar os livros, alguns livros que eu fiz as pesquisas, e se alguém quiser mais algum detalhe, a gente pode mandar para eles, para começar a despertar esse conhecimento, a trazer todo esse trabalho. E a Cláudia disse há pouco, nós estávamos falando um pouco antes de você entrar, sobre esse lado ela falou sobre um sapato apertado, que eu falei sobre uma mudança de zona de conforto, né? Só que quem está de fora enxerga mais o que está acontecendo com a gente, né? A gente fica viciada. Que a Cláudia citou uma pessoa aí, estava com uma depressão grande e começou a cuidar dos netos, né? E ela disse para a Cláudia que isso foi a cura dela. Então, se a gente for ver em termos da lógica do cérebro, é porque ela estava ocupando, né, o tempo dela daquilo que ela não conseguia. Mudou o foco, né? Ela mudou, exatamente, ela mudou o padrão de pensamento dela para que ela Sim. consiga. E é interessante que isso vai ser bem interessante para a gente escolher algumas doenças aí que são mais, assim, vamos dizer, visíveis nos nossos atendimentos, né? Esses 5 pilares da inteligência, tá? Por quê? Então, o primeiro dos pilares é conhecer as próprias emoções, né? Eu sei já o que eu vou sentir, então eu posso dar né? Eu filtro antes de eu receber isso. Ou eu recebo e não deixo, né? Que isto fica um trauma, porque é aí que vem o inconsciente com o consciente, né? Que tudo que o consciente é aquele que fala e age. E o inconsciente é aquele que guarda e não tira, né? Aí vem nós, com nossos trabalhos, né? Para tirar lá do inconsciente, para fazer esse padrão de pensamento, essa mudança, para poder tirar tentar, né? A gente tenta, né? Se a gente tira, é só o tempo que vai dizer, né? Para todas as pessoas que buscam a gente. O outro pilar é o controle das emoções, quer dizer, ou seja, conhecer as próprias emoções, o controle das emoções, a automotivação, tá? Não esperar que ninguém incentive você para que você faça alguma coisa, né? Aí vem a decisão, tirando o medo, né? Porque é o medo que não deixa você, tipo assim, mudar, né? Fazer essa mudança. E uma das coisas bem interessantes é a empatia, é o que a Cláudia falou, porque como ela falou, né? Nós estávamos falando de sapato, né? Que se veste não é pra gente, a gente se veste para os outros, né? Então, o sapato apertado, a gente, quando é mais jovem, a gente usa aquele sapatinho para falar, não, agora, depois de mais tempo, a gente fala, peraí, chega lá na loja de sapato falando, eu quero o mais confortável possível. Porque a gente não quer mais esse tipo. E isto é o que a gente atrai, que é o que a gente muda. Porque quando a pessoa está querendo mudança, ela muda a cor de cabelo, ela muda a cor, ela quer buscar uma alimentação diferente, ela vai para academia, independente do que ela vai fazer, mas ela muda, né? E o interessante é que o quinto é saber se relacionar pessoalmente, ou seja, está tudo dentro de nós. Não é nos outros que a gente busca essas mudanças, esses pilares, né, da neurociência que muitos fazem essa comparação. Então, com isso, a gente consegue enxergar com mais facilidade que a gente buscou, vamos dizer assim, aperfeiçoou mais o conhecimento para poder ajudar aqueles que vêm até nós. Né? Uhum. Independente da área que você pegando o mapa, você fazendo astrologia, você fazendo a numerologia, você fazendo esse aparato da cruz da matéria, você já tem vamos dizer assim, aquela energia que você só precisa se conectar, né? Para a gente poder chegar em algum lugar. Que é bem interessante isso, né? Aliás, então, porque tem assunto para fazer 1000 lives, né? Mas vamos dar uma... Porque, na verdade, né, Thelma, o que eu percebi é assim, eu cheguei a perder muitos clientes quando eu chegava e falava para eles assim, tá acontecendo isso, mas por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Então, mesmo que a gente saiba todos esses pilares e a gente vai verbalizar isso para o nosso cliente, a chance da gente perder o cliente é muito grande. Então, por isso que eu falo que a gente precisa
é ter esse conhecimento e usar as nossas ferramentas. Então, no meu caso, eu uso, as pessoas ficam lá de olhos fechados, eu uso a quinta dimensão para a gente poder trabalhar a aurícula, as placas, o biomagnetismo, seja lá o que for. E a Thelma usa a numerologia, porque querendo ou não, com a numerologia, ela vai verbalizar para você, de acordo com o seu ano de nascimento, nós temos as características. Isso já é muito antigo, não é de agora, né? Segundo a medicina tradicional chinesa, mais de 5.000 anos. Então, cada um já tem uma característica emocional e física de ter uma tendência a isso ou uma tendência àquilo. A partir do momento que você faz um mapa e é verbalizado para você, olha, tá assim, 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 você tem o despertar. Então, você vai tomar a decisão. Né? Porque muitas vezes quando a gente que está do lado de fora fala, olha, por que você não faz assim? Ué, simplesmente porque eu não sou você, porque se eu fosse você, eu faria de uma forma diferente, né? Então nós temos que ter assim um jogo de cintura bem grande. E no caso, eu acho que da Simone, eu acho que aí entra os neurotransmissores, você usa hormônios, vitaminas para a pessoa. Eu uso mais vitaminas, correção de vitaminas, fitoterápicos. Mas essa parte de trauma, a ação da medicina oriental, né, pela auriculoterapia, eles usam bastante. Eu vi um trabalho de um médico que ele trabalha, ele é acupunturista e é impressionante a melhora que ele tem. Ele pega um ponto na orelha, além de fazer, né, não sei como que você chama, quando coloca mesmo a agulha, é que você usa os cristais, né, Cláudia? Mas antes de eu usar os cristais, eu usava a transfixação, principalmente no Shenmen. Eu pegava do Shenmen e chegava aqui na cabeça, entrava assim um pedaço assim, né, transfixado. E era muito eficiente nos casos de depressão. Só que tem pessoas que morrem medo de agulha, então eu optei pelos cristais. Então eu uso um número maior de cristais e, como eu te falei, eu vou estimular a emoção e sensação. Então a pessoa lembra de uma situação que ela, de repente, ela nem reconhece que aquilo é um trauma, ou seja lá o que for. Porque como ela está de olhos fechados, mas aquilo vai gerar uma frequência, uma vibração no corpo dela. E como os órgãos, eles também têm a memória das emoções e sensações, quando eu coloco a microesfera de cristais naquele ponto, vai gerar um estímulo, fazer com que os tic-teco entra, como se fosse um quebra-cabeça, né, se encaixem para que aquela coisa que estava com muito medo ou muita ansiedade, seja lá qual for a emoção que esteja em desequilíbrio, para ela poder ficar em equilíbrio. Então, na hora ela vê, né? Porque aí ele fala para pensar naquele momento que trouxe o trauma. Depois que ele fazia esse tratamento, a pessoa não sentia mais. Antes ela chorava, ficava... tratamento também. Voltou. E é o Brain Spot. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar. Para trauma é muito legal, porque eles trabalham com uma ponteira e você ativa uma região do cérebro que você acessa. Muitos psicólogos trabalham com essa técnica, inclusive a minha psicóloga, que virou minha amiga também, ela trabalha com essa técnica, é bem legal também. É que aí vai ser uma parte mais, não é tão integrativo, né? Mais mesmo no campo da neurociência mesmo. Né? Tem uma neurocientista que ela teve um AVC. E o AVC dela foi do lado direito. Você já viu essa história? Não. Já viu esse caso? Não. Porque o lado direito, né, são das emoções, né? Foi do lado esquerdo dela. Então ela perdeu essa parte de raciocínio, dessa parte que a gente tem mais mesmo, que não é sentimento, que é emoção. Ela ficou mais com o lado direito. Então ela fala que ela via as coisas como se fosse energia. Ela não via matéria. Interessante. E ela era ela sempre foi uma cientista super racional. E aí ela AVC pegou bem essa parte do cérebro dela. Então ela via tudo como se fosse energia.
Impressionante. Mas olha que interessante, né? É aí que entra esse lado que é o meu carro-chefe, do meu chefe, dos meus estudos por causa disso. Porque se nós temos a energia, o que está em cima está embaixo, a lei hermética, que eu posso aproveitar, então é aí que a gente começa a fazer essa conjunção, esse trabalho. Por quê? Para poder ativar essa energia. Porque olha que interessante. Nós temos vários nadis. O que são nadis? São canais energéticos do nosso corpo, milhões, tá? Que segundo a chinesa é os meridianos, tá? Então esses nadis, eles precisam ser carregados de energia, né? E exatamente onde não tem energia, eu vou dar um exemplo. Se a pessoa está com um rim, tá? Muita mágoa, muito sapo que engoliu, você vai pegar, em cima. Vamos ver se agora vai, né? Vamos ver se a conexão melhora. Mudei de lugar. Vamos ver se... Acho que eu vou ter que ficar por aqui. Vamos ver se a Thelma e a doutora Simone volta para a gente continuar esse papo que está muito gostoso. Falar sobre emoção, sobre o sistema límbico é algo que eu gosto demais. É algo que eu tenho estudado bastante. Porque a maioria das pessoas acha, né, que as emoções só fixam na região do cérebro. E hoje já é mais do que comprovado que o coração, o intestino, aliás, qualquer parte do corpo ele tem memórias, né? Então, é isso aí. Deixa eu chamar a Thelma. Oi, Thelma. Oi, voltamos, que tinha caído. Nossa, mas que horrível essa minha internet. Vem aqui do lado do roteador para ver se fica melhor. Mas às vezes é a conexão mesmo, Cláudia. É muita... Você vê, eu não sei se você está percebendo, está começando muita live. Às vezes é o próprio Instagram que tá tendo muita, sabe assim, muita procura. Às vezes pode ser, às vezes pode ser isso. Mas a Simone já está entrando, a gente vai continuar para a gente poder trabalhar esse... E vamos pegar, Cláudia, vamos decidir, tá? Eu acho que a ansiedade, a depressão e uma coisa que tá falando muito hoje, a diabetes, né, Cláudia? Ah, diabetes sim, né? Porque a diabetes tem a ver com a frustração. A pessoa perde o doce da vida. E como os órgãos eles têm as memórias emocionais, então o órgão ele não reconhece o doce da vida. Então o pâncreas acaba não metabolizando e não aceitando o doce. Por isso que tem tanta diabetes. Não sei se você ouviu, falei para a Cláudia, para a gente pegar três sintomas hoje que está muito forte: a ansiedade, né? A depressão e a diabetes. Né, Simone? Sim. Tá cortando o som. Você falou aumentou muito? Tá aumentando muito o índice de pessoas que têm diabetes, de pessoas com diabetes, muito isso. E isso tem a ver com a docilidade da vida, né? De viver Sim. Que passou com perda de ente querido, com perda de trabalho, com saída de relacionamentos, né? Casamento muito tempo. O estresse todo, né? É que a gente pensa no estresse só da parte mental, mas é a parte física, né? Liberado cortisol, que aumenta a glicemia. As pessoas estão se alimentando mal por causa da ansiedade, então... Fica nervoso. O próprio vírus aí ataca, né? Pâncreas, fígado, tudo isso. Então, no pós aí tá complicado também. Pessoas desenvolvendo diabetes por causa desse vírus aí. Mas também. Essas duas últimas semanas, né? Veio até mim. Inclusive, eu tenho uma amiga nossa, né? Que está com isso, está com câncer no pâncreas. E é muito rápido, né, Simone? Muito. Órgão que muitas pessoas, assim, vamos dizer assim, não têm muito conhecimento, né, Cláudia?
assim, conhecimento, não falam muito, mas é uma coisa muito agressiva. Quando vem, vem muito forte, né, Simone? É porque você não faz diagnóstico fácil, né? Quando o paciente tem sintoma, geralmente já está avançado o quadro, quais né? sintomas, Simone, do câncer no pâncreas? Geralmente começa a dar uma dor, geralmente é dor na abdominal, mas aí é quando já está com um tumor num tamanho maior, né? E ele pode obstruir as vias, né, biliares ali, pode causar os mesmos sintomas que qualquer alteração nas vias biliares. Então pode ficar ictérico, que é a pele amarela, né? Começa a ter dor e não consegue comer, assim, a digestão não é boa. Começa geralmente assim. E a né? diabetes? A digestão não é boa. O sintoma Não entendi. A diabetes pode ter um sintoma, porque como é da insulina, né? Pode ser um sintoma também. Pode ter uma alteração. Alteração de açúcar. Da glicemia. Ela é mais silenciosa. Porque o pâncreas, você tem a parte aí endócrina, que é a do diabetes, que são os hormônios que ele produz, né? Insulina e tal. E tem a parte exócrina, que é a que ele faz a digestão. Então, as enzimas digestivas pancreáticas, né? Então, você pode ter essas duas alterações. Mesmo é que o tumor pancreático, para ele causar algum sintoma, ele às vezes está muito grande já. Entendi. É por isso que... Não sente nada. Então é por isso que quando você já tem essa... Porque aqui, não sei aí, né? Mas aqui é tudo assim, né? Você vai lá, tá com câncer, mas 3 meses, 2 meses, 4 meses. É tudo muito rápido, né? Sim. Uau. É um tumor agressivo. Olha que interessante. Nós temos vamos dizer, uma escritora, né? Que ela se chama Louise Hay, tá? Esse aqui é um dos livros dela, ó. Você pode curar a sua vida. Bem interessante a vida dela, tá? Acho que muitas pessoas conhecem. É como se fosse uma Bíblia, né? Eu costumo dizer que isso aqui é a Bíblia. Nossa, eu já li esse livro aí, muito bom. Não, olha que interessante. Foram os primeiros. Uma das coisas que nós falamos, ansiedade, olha que legal. A causa provável da ansiedade é sem confiança no fluxo e no processo da vida. Olha que coisa incrível que nós estamos falando. Que o estresse é a mesma coisa, né? O estresse... É preocupada com o futuro, né? A pessoa fica ali preocupada, não vou passar de ano, eu não vou ter dinheiro, meu marido é isso, a minha esposa é aquilo, e para fora, né? A ansiedade, né? Eu acho que o medo, que também é um gerador de ansiedade, na minha visão hoje em dia, é a falta da fé. Também. Não que a gente... Mas é mesmo. Não sinta medo, lógico que sente, mas se você entregar ao que você acredita, né? Se você tiver fé, aquele medo ele vai melhorando, aquela ansiedade vai melhorando, você vai trabalhando isso, né? Então é importante, acho, trabalhar essa parte. Tem alguns estudos que falam, né, que o medo, ele paralisa, ele causa um monte de danos. E uma das coisas que ajuda bastante é a meditação. Então, as pessoas não têm muito hábito de meditar. Ou não gosta, ou não quer, ou não sabe, né? E hoje tem tantas ferramentas, além das frequências binaurais, que pode ajudar a pessoa a relaxar, ou então ouvir uma música, caminhar descalça, sei lá, ir para algum lugar. Uma eu sei que aqui em São... interessante, Cláudia, assim, faz o quê? Que eu conheci as frequências bioneurais, os sons bineurais, acho que faz uns 3 anos, 2, mais ou menos. Antes da pandemia, um pouco antes, um ano antes. E agora, eu tinha essa visão dos sons que era só para tratamento, para ajuda, mas eles podem ser usados para o mal também, né? Eu não sabia disso. Pode. Como pode, ele tem o mesmo efeito de uma cocaína, de um café, seja lá o que for. Então, por isso que é importante a pessoa pegar uma boa fonte. Eu tenho um grupo já faz, acho que uns 3 anos também, ou mais, desde quando eu fui lá para os Estados Unidos, e quem me apresentou foi... Não, primeiro foi a fisioterapeuta que trabalha comigo, a Sandra Santovito. E depois foi a Lourdes Zeno, que é daí de Miami. E ela me passou várias frequências binaurais para a gente tratar o medo, a ansiedade, a angústia, até para trabalhar
os sintomas né, do Covid. E foi bem bacana, os resultados que nós tivemos foram assim, bem fenomenais. Mas como tudo tem um lado bom e um lado ruim, tem o pessoal do lado mal, que acaba colocando no YouTube vídeos dizendo que é para determinada coisa, só que dá outros efeitos. Então a pessoa tem que ter a certeza da origem desses sons para trabalhar só a parte positiva, né? Não trabalhar a parte negativa. Quem tiver interesse, eu tenho alguns para insônia, para medo, para ansiedade, síndrome do pânico, para um monte de coisa. Vocês pedem, eu mando para vocês. É importante vocês ouvirem com som de fone acústico. E é isso aí, independente se você tem audição ou não, porque você fala, não ouço bem de um ouvido. Não tem problema nenhum, porque a frequência chega. Então, mas veja bem que interessante, né? As notas musicais, nós vamos poder falar sobre isso também uma hora. As 7 notas musicais, os 7 chakras, 7 cores, dos 7 números, né? Tudo tem o seu lado setenário, né? Todas elas trabalham com a frequência, né? Tudo na vida é dual, né? E essas 7 notas, dependendo o estágio que a pessoa está, ela não recebe, ela ativa o negativo, como você falou, Cláudia. Então, se a pessoa não estiver preparada e para entender aquilo que vai ser feito, ela vai ativar, ou seja, vai intensificar mais aquilo que ela está bloqueada. E isso a gente percebe, né? É simples. A gente percebe quando você pega um cantor que é roqueiro, sabe o rock? Aí o mesmo cantor canta músicas mais, né, vamos dizer, a gente costuma dizer romântica, né? Você vê qual é a mudança da vibração que tem, né? Porque dizem, né, que você... É que nem o perfume. Dependendo do seu estado emocional, você escolhe um tipo de perfume. E a música é igual. É por isso que essa... Dependendo do seu emocional, você vai escolher uma roupa de uma determinada cor, você vai experimentar um alimento, né? Tudo interfere. Tudo interfere. Então é aí que vem esse lado do estado emocional que você está. Só que como é lá no inconsciente, né? Que as pessoas não conseguem. Eu vejo que tem muita dúvida ainda do que é o inconsciente, né? Que o inconsciente é aquilo que tá mais, que trava mais. Tanto que para a gente poder trabalhar alguma coisa em algumas pessoas, a gente tem que voltar. Chega para ela e pergunta, né, Cláudia? Isso a gente faz muito, que foi você que trabalha. Aqueles testes que a gente faz também, né? Que passa. Quando você começou a sentir o sintoma? Aí você volta naquele momento e é lá que você tem que começar a trabalhar isso. Porque foi aquele momento que ficou gravado no inconsciente da pessoa o trauma. Vamos dizer assim, o trauma emocional para poder trazer. Aí a gente entra no choro, né, Cláudia? Sim, é bem interessante, né? Porque é mais ou menos a linha, né? Eu falo para a pessoa fechar os olhos e visualizar. Então, por exemplo, no caso da diabetes, eu pergunto, desde quando que você tem diabetes? Eu tenho diabetes há 8 anos. O que aconteceu 8 anos atrás que deixou você triste, chateada, frustrada? Porque às vezes a pessoa não consegue falar só frustrada, ela não consegue identificar o que é. Então, chateada engloba várias coisas, né? E aí a pessoa, porque eu fiquei viúva. Isso deixou você frustrada? Chateada? Não. O que mexeu com você? Mexeu com os meus filhos. Eles sentiram muito a falta do pai. E por eles sentirem muita falta do pai, eu me senti frustrada, porque não era a hora do... Né? A gente sempre acha que pode mandar na vida do outro, né? Não poderia ter morrido nesse momento. Então, quando a gente vai lá atrás, como você falou, né, Thelma, e a gente busca no inconsciente da pessoa, e a gente vai trabalhando isso, né, para a pessoa mesmo, não sou eu. A pessoa tem que vestir a carapuça, ver a situação, para ela poder digerir e aceitar. A partir do momento que ela digeriu e aceitou, aquilo já não é mais um problema. Aí, quem sabe, com o passar do tempo, os tratamentos que ela já está fazendo para diabetes, pode resolver e reverter. Cada caso é um caso. Mas no caso, por exemplo, de depressão, de ansiedade, para mim é instantâneo. As pessoas deitam na maca de um jeito e já sai de outro jeito completamente, porque justamente eu faço a pessoa visualizar
aquilo, né? Como nós estamos falando, a gente tem que ativar esse sistema límbico, tem que fazer com que a pessoa consiga ver, né? A partir do que viu e sentiu, e entendeu, compreendeu, aquilo já passa de ser um negócio, né, tão grande e fica mais administrável, né? É bem interessante isso, referente, por exemplo, a ciúmes. Então, às vezes a pessoa tem um ciúmes lascado de um irmão, do marido, né? E quando você leva ela para a quarta dimensão e ela vê a situação como que é, ela fala, nossa, porque na verdade o ciúmes nada mais é do que a pessoa não confiar no taco dela. Quando ela começa a confiar no taco dela e vê que não precisa ter esse medo, né? Porque não vai perder, ela não é inferior, ela, né? As coisas se resolvem. Aí, muitos relacionamentos a gente consegue dar uma mãozinha justamente fazendo com que a pessoa confie mais nela mesmo, né? Mas olha que interessante. Sobre a diabetes, nós estamos falando adquirida, tá? Agora. Então, nós vamos puxar um pouquinho ancestralmente. Normalmente, tem famílias que sucessivamente, tanto que criança, né? Já se manifesta com a diabetes, né? E vem trazendo com cadeia da ancestralidade essas doenças. Tenho uma cliente, uma amiga, se tornou amiga, né? Como a gente sempre fala, né? E a família dela, as irmãs, ela tem 8 irmãs, tá? Tirando ela. Ela foi a única que não manifestou diabetes ainda. Que ela já está comigo há muitos anos. Faz mais de 12, 13 anos que ela está fazendo a terapia comigo, né? Nós fazemos a terapia. Por quê? Porque ela não consegue. Hoje ela consegue enxergar, tá? Vamos dizer assim, essa repetição que a mãe e o pai, viu? Famílias, vem os dois de famílias, já tem, né, essa ancestralidade e trouxe para elas. E isto, a constelação sistêmica, a gente consegue atingir bem para poder trabalhar isso na ancestralidade, né? Porque é muito complicado você pegar, que nem eu tive pessoas vizinhas aí minhas do Brasil, que a família era a família toda, a criança nascia com diabetes, você acredita, irmão? Já tinha que... Isso também é uma frequência, viu, Thelma? E também é aquela coisa, né? Em casa de gordo, todo mundo é gordo, porque todo mundo come que nem um louco, né? Então vai a emoção que já é herdado, né? As emoções, sensações são herdadas, e a alimentação também. Então a pessoa está ali no meio. Se você pegar um que não tem diabetes e colocar ali no meio de gente que só come doce ou que só tem aquela emoção, aquela frequência, pode adquirir também. Assim como se você pegar essa pessoa, tirar desse meio e colocar no outro meio saudável, mudar a alimentação, mudar a frequência, mudar a forma dela visualizar, ela também vai se curar. Então, mas aí a gente entra de novo naquilo que nós estamos falando todas as vezes que nós estamos conversando. Temos que curar a nossa criança interior. Né? Sim, tá tudo lá, tudo na infância, até 7 anos. Até tá tudo. Olha, parto. Antes dos 7 anos. Gestação e parto. E olha Sim. Que, né? Com a astrologia agora, com um bracinho da astrologia que eu tô vamos dizer assim, que eu tô começando a buscar, é exatamente sobre os eclipses, tá? Dependendo da sua gestação, dependendo do eclipse que você que teve, né? Você traz desde a gestação da sua mãe, a sua gestação, né, da mãe, né, do útero da mãe, você traz esse lado dessa energia eclipsada. Olha que coisa louca, né? Sim. E é interessante isso, porque agora no dia 19 nós tivemos uma eclipse, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, que ela vai resumir tudo, vamos dizer assim, esses detalhes que nós estamos falando. Nós tivemos agora, dia 19, uma eclipse lunar parcial, tá? Então, o que é essa eclipse lunar parcial? É eclipse na lua cheia, tá? Então, o que significa isso? Na lua cheia, você pegando essa eclipse, você vai trabalhar, porque o que é cheio, né? Então, é como se fosse uma bexiga que está explodindo. Imagine os meses de gravidez, olhando a barriga de uma mulher, é exatamente igual. O que acontece? Quando a lua está cheia, ela está para ganhar o bebê, né? Que ela está com aquela barriga redonda, né? Grande, né? E aí, na hora que nasce a criança, vai para a lua crescente. Então, ela vai começar a crescer, né? Ela vai começar a desenvolver e a barriga dela murcha. Então, é exatamente esse ciclo, porque a lua é 28 dias, né? O ciclo que quase 28 dias que nós temos. E aí gera um monte de situações.
Tem a menstruação, tem os ciclos menstruais, tem muitas coisas que vai influenciando sobre isso, né? E essa eclipse que nós tivemos, ela é eclipse para a gente começar, que foi em 26, 27 graus de touro, tá? Então, começamos uma eclipse agora no eixo touro e escorpião, tá? Aí entramos nessa fé que a Simone falou, que é a religião, né, Simone? Porque o que acontece? O escorpião é profundidade. E um dos planetas que rege escorpião é Plutão, que é a morte e renascimento. Aí entra que nós começamos a dizer, Cláudia, no início, que a semana não tinha entrado ainda. Quando você, para mudança, dói. E para você poder renascer, você precisa matar alguma coisa dentro de você, né? Senão você não renasce. Igual a borboleta. É o símbolo da fênix, né? Então, essa eclipse que nós tivemos agora, que começou agora no dia, esse ângulo, né, que nós vamos ter de touro e escorpião, é para trabalhar exatamente isso, né? Por quê? Porque o touro é aquele que você vai trabalhar, vai tirar de você todo o lado vamos dizer, dos ciúmes, da insegurança, tá? Tipo assim, das frustrações que você não conquista, né? E como o escorpião é aquele que intensifica, se você está vendo esse lado não complementar entre os dois, você não consegue, porque nós temos todas essas energias junto com a gente, né? Isso é bom, fica melhor. Agora aqui temos. Olha que interessante. Ela foi uma eclipse que não acontecia há quase 600 anos. Nossa! Tal vai acontecer há 600 anos. Porque ela Foi teve... dia 19? Hã? Foi dia 19? Foi dia 19 agora, né? A lunar. Porque dia 4 de dezembro nós vamos ter a solar. Aí eu vou explicar a diferença. Então, o que acontece agora? O que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar, pegar nessa época aqui, né? A gente tem que ver o que a gente precisa mudar. O que está trazendo da transformação? O que está deixando a gente não caminhar, não conquistar? Né? Para que quando chegue daqui um ano quase, né? Porque a eclipse pode durar 6 meses, 9 meses, um ano e meio, para a gente poder fazer esse trabalho para quando for na eclipse solar, tá? Nessa mesmo eixo, a gente plantar semente. Só que a gente precisa entender qual tipo assim, escolher a boa semente para a gente receber, plantar para a gente colher isso. Então, a eclipse nada mais é do que isso. Só que essa eclipse aqui foi muito forte, porque ela durou mais de quase 3 horas. Só a penumbra. Aí tem o preparo, né? Então, você imagina você ficar 3 horas sem receber a luz dos raios do sol. Que é esse contraste que nós temos, né? E sabe o que é interessante, Thelma? Eu atendi várias pessoas com falta de energia. Então, por isso. Né? Falta de energia, cansado, não tinha me ligado. É isso aí. Aí pega, porque você vê. E a criança interior, Lua, ela trabalha a nossa criança interior, que é a casa 4, família. Tá? Tanto que você vê, quando você pega já ao lado do escorpião, o escorpião são os líderes religiosos que trazem para a gente, vamos dizer assim, porque escorpião rege, é uma energia sexual, a sexualidade, né? Quando tem uma situação muito forte nisso, que é Marte, e Marte ativa, né? Marte põe fogo nas coisas. Onde aconteceu que acontece vamos dizer, esses escândalos, né? Dos líderes religiosos assediando. Então, tudo isso é o que vem agora. É o que nós estamos precisando entender essa energia para saber, olha, que não existe milagre. Milagre, assim, não é uma coisa que vai acontecer. Só vai acontecer se eu fizer a minha parte, se eu acreditar, né? Porque esse milagre é a fé que a gente busca. Porque você tendo fé, você fica protegido, né? Só que a fé está em algo mais. Aí vai entrar o nosso amor condicional, né? Que aí eu vou num templo, chego lá e peço tudo
em cima daquele amor condicional e cobro, né? Vai ter que ser assim, porque eu preciso disso. Aí não consegue, vão pôr a culpa em Deus, não me ouviu. Eu não fiz a minha oração, não ajoelhei direito. Não fiz a minha oração certa. Não estamos falando em religião. Vamos deixar bem claro. Estou dizendo essa conexão, né? Que nós, para a gente poder se religar. Então, com tudo isto, é essa situação que está acontecendo no mundo de mudança. Olha que interessante. Está caindo muitos dogmas, né? Muitos dogmas. Sim. Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo, eu já falei sobre isso, mas vou repetir que é muito forte isso. Ao mesmo tempo que nós temos países que são islâmicos, né? Islamismo, países que são mais liberais sobre as religiões, temos países que se matam por causa de religião, né? Essas mudanças estão agora acontecendo, porque olha que interessante, as pessoas ainda ficam focadas na política, né? Só que a política, vai acontecer, os políticos vão estar lá se você decidir quem vai estar lá. Não é eles que entram sozinhos. Você tem a sua parcela, né? Já esse lado da religião, vamos dizer, do acreditar, da fé, da mudança, você também tem que buscar aquilo que o seu coração complementa, né? Que é o que está acontecendo. Então, você pega lá, vamos supor, uma Turquia que é islâmica, que é radical, né? Aí você pega essas séries, aí ao mesmo tempo você pega um lugar que a série você não pode nem beijar, que é proibido. Eles tiram a série do ar porque teve vamos dizer, uma situação que não podia ser liberada. Olha que coisa de maluco. Sabe, essa cultura. E nós estamos ainda vivendo muito disso, né? Então por isso na arte, na dramaturgia, você encontra essas liberações desses dogmas, né? Porque eles estão encarando, eles estão enfrentando, esses atores, essas atrizes, estão enfrentando essa mudança, né? Esses produtores, né? Nesses filmes, eles estão enfrentando essa mudança de paradigmas, de culturais, porque não pode existir ainda esse desequilíbrio, né? Porque essa balança não consegue se equilibrar. Aí gera, né? Aquele lado de eu não posso, meu medo, se eu fizer eu vou ser penalizado. É pecado. Exatamente. Então é meio maluco e tudo isso gera essas ansiedades que trabalhamos, que se manifesta no corpo físico, porque quando está manifestado no corpo físico é porque a alma está chorando, né? E aí a gente tem mais uma chance, né? Inclusive até de um câncer, né? Você pode ver, muitas pessoas se curam, né, Simone? Mesmo estando em algumas situações, mas tem que buscar mais o conhecimento para poder chegar nessas novas chances. Não é só o câncer, mas tem muitas doenças, né, sobre isso. Outra coisa que aumentou muito também a procura para mim aqui foi cirurgia de vesícula, Simone. Muito. Muitas pessoas estão com pedra na vesícula. Muitas Bom, acho que sempre teve, né? A vesícula, pela visão da medicina tradicional chinesa, é quando a pessoa ou ela está sobrecarregada, ela tem que fazer muita coisa e não está conseguindo dar conta, porque está relacionado à liderança. Então, ou a pessoa são os extremos, né? Porque tem o yin e yang para poder equilibrar. Então, ou a pessoa é aquela songamonga, né? Que quer fazer e não consegue fazer. Eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Ou aquela pessoa que trabalha mesmo na Bolsa de Valores, que tem que tomar muita decisão. Um chefe de família, ou agora, né, nessa época, medo de perder o trabalho, tem que fazer, tem que provar, tem que fazer. E aí que vem os cálculos da vesícula biliar. Tanto é que, se você é aquela pessoa que é o extremo, né? Eu chamo songamonga, aquela pessoa que não toma decisão. Se a pessoa tira a vesícula, ela vai ser uma pessoa mais enérgica, ela já vai saber o que fazer. E se a pessoa, de repente, tirou a vesícula porque ela era um Hitler, aquela pessoa que é muito enérgica, tem que ser daquele jeito, ela fica mais flexível. Então, eu tenho vários clientes que chegaram até mim e já tinham retirado a vesícula, e eu perguntei para ele, como que você era antes de tirar a vesícula? Eu era assim, assim, assim. E agora? Eu estou assim, assim, assado. Então, a vesícula, né, ela é amiguinha ali do fígado, e como o fígado também está relacionado à raiva e também está relacionado à liderança, a vesícula biliar faz um par perfeito ali,
e é muito incrível como a gente vê como muda o padrão da pessoa depois que ela tira a vesícula biliar. É bem legal. Espiritualmente, a vesícula também é falta de fé, viu, Simone? Ah, é? É a pessoa que recebe, ela não acredita. Interessante, né? Muito. Interessante. Olha, você vê, tudo que nós estamos falando, tá, parece que vem pra gente para encaixar. Complementa. É o complemento, né? E o Vai pâncreas? complementando. O que o Eu pâncreas, acho que... Oi? o pâncreas, o que ele traz dentro da medicina chinesa? É a frustração, né? É a falta do doce pela vida. Então, a pessoa perdeu algo ou alguém e aquilo para ela fazia era algo de muito peso. Então, ela perdeu o doce da vida, é aquilo que nós estamos falando. O pâncreas, ele não reconhece o açúcar. E aí que vem a diabetes. Por isso que tem 2 tipos de diabetes. Por isso que a gente tem que perguntar, desde quando que você tem a diabetes? O que que aconteceu há X tempo atrás? E está no inconsciente isso daí, né? A pessoa, geralmente a pessoa não reconhece que é uma frustração. Aliás, a gente não reconhece situação nenhuma, né? A gente não acha que tem ciúme, a gente acha que não tem medo, a gente acha que não é ansioso. Poucas pessoas acham ou reconhecem, né? Aquelas que reconhecem vão buscar só através do alimento, do medicamento e não trata a causa. A gente tem que tratar os dois, a causa e o efeito, para poder ficar 100% bem. Porque a diabetes, quando geralmente na infância, adolescência, que é aquela autoimune, né? Que a pessoa, ela começa a ter anticorpos que atacam o pâncreas, né? São as que usam insulina e tal. E essa outra diabetes que é a mais comum, que é por resistência à insulina, a pessoa, por hábitos inadequados de vida, por uma tendência pessoal que aí vai variar, né? Aí ela começa a não ter uma ação da insulina adequada. É diferente. Uma A, você destrói realmente o pâncreas, né? A pessoa, então a criança, ela... E aí, como é uma doença autoimune, a gente tem essa parte do estresse também. É lógico que ela tem ela nasceu com essa genética, tem a parte da vitamina D, que as pessoas, muitos não dão valor a isso, mas é muito importante. A vitamina D é um hormônio que regula a parte imunológica. Não dá para deixar ela baixa, entendeu? Mas você vai tratar... Tem até médicos que usam, né, a vitamina D para tratamento, mas estou falando, não pode deixar ela baixa, no mínimo isso, né? No mínimo não deixar baixa. Então tem que ter bom senso, né? Mas uma vitamina... Tem paciente que chega para mim e fala assim, doutora, eu não sei, eu melhorei. Não sei se é da minha cabeça. Você me deu aquelas coisas lá, eu melhorei. Não sei se é da minha cabeça. Eu falei, não, amigo, não é da sua cabeça, não. Pode ter certeza que vitamina não é da sua cabeça que você melhorou. Olha que interessante, né? As pessoas não têm essa visão. E não é só a pessoa leiga, não. Tem médico que também não dá muito valor a isso, né? É o combustível, né? É o combustível, né, do corpo. O corpo não tem o combustível. Põe água lá no tanque de um carro a gasolina para ver se anda. Não anda, né? Tem que ter o combustível, as vitaminas, os minerais, tudo que, os hormônios, né? Tudo em equilíbrio. Senão alguma coisa vai falhar. Mas é aí que entra o equilíbrio, né? Que nós já conversamos sobre isso, né? Esse tratar o corpo físico e tratarmos o nosso corpo emocional, né? A nossa mente, para a gente poder trazer. E aí que vem o despertar dessa consciência para que a gente coloque essa sementinha em cada um, uma luzinha, né? Uma LEDzinha dentro da mente de cada um para buscar mais o conhecimento, para poder entender as reações. Porque, como você mesmo disse, Cláudia, todas essas sensações, todos nós sentimos. Só que nós temos controle disso, né? Não adianta você ficar com essa ira, não adianta você ficar com essa falta, não adianta você ficar com esse desamor pro resto da vida. Você tem que... É como se fosse assim, né? Ou vai, né? Ou você vai, ou você vai. Porque as coisas vão acumulando. Não tem muito jeito diferente de acontecer, né? E aí que pega... Então, é aí que as pessoas têm que procurar a ajuda de um terapeuta, ou de um médico, ou de seja lá o que for. Porque, se, por exemplo, você está com raiva,
eu falo para você, ai, Thelma, para com isso, não fica com raiva, vai. Você vai ficar com raiva de mim, né? Porque a gente não consegue falar assim, vou virar o botão, agora eu vou começar a amar aquela pessoa, aquela situação, né? Não, não tem condições mesmo. Então, é aí que vem o terapeuta complementar, vem a medicina para poder ajudar a pessoa para ver a situação de uma forma que ela possa administrar isso, porque senão a raiva vai corroer, o medo vai corroer, a impaciência vai corroer, a ansiedade vai corroer, né? Então, graças a Deus, hoje tem várias ferramentas para que a gente consiga trabalhar isso. Essa semana vai ser bem bacana, porque amanhã eu vou dar um curso de radiestesia, bem básico, para quem não sabe mexer no pêndulo, porque eu vou dar o curso avançado de biomagnetismo e entra a parte da bioenergia, e na bioenergia tem gente que prefere usar o pêndulo ao invés de fazer o rastreio de uma outra forma, né? Vamos falar também com uma nutricionista que ela é vegana, ela vai dar pratos veganos e vegetarianos, falar sobre isso. E na quinta-feira nós vamos falar sobre os florais de Bach e a importância do terapeuta se conhecer, se tratar, para depois tratar o próximo. Então vai ser bem bacana essa semana. Eu acho que é bem bacana essa proposta que eu, a Thelma e a Simone estamos passando para as pessoas, que são ferramentas, porque de repente você se adapta mais a uma coisa e de repente você se adapta melhor a outra coisa. Mas o importante é a pessoa ter alguma ferramenta, ou ter algum conhecimento, ou saber que existe algumas coisas para que ela possa melhorar e promover a saúde física e emocional, né? Olha, vou passar para vocês uma experiência que eu passei ontem, bem louca. Ontem eu fui participar de um ritual do cacau. Nem sei como que é isso. Eu É comer um monte de chocolate. Né, Simone? Comer um monte de trufa. É o seguinte, o cacau, ele trabalha o chakra cardíaco, porque ele estimula, a semente, pego a semente do cacau, é preparada e feito tipo um chá, tá? Uma bebida, vamos dizer assim, né? E ela é para dar um calm down, é para dar acalmar. Relaxar, é. E essa sequência dessas garotadas, uns garotos de 19, 20 anos, depois eu vou passar para vocês a experiência, vocês vão ver. Então, o que acontece? Tanto que tá filmado lá no meu... eu coloquei, fiz uma live, só que tá tudo escuro, né? Porque você tem que ficar no escuro. Mas dá para entender alguma coisa. Depois eu passo mais detalhes. Então, o que faz? Você faz o trabalho, você toma, né, a bebida, e aí ela vai colocando umas músicas para você liberar, né, essa sensação. E ela desperta o feminino, o nosso yin yang dentro da gente, no yin, né, dentro da gente. Então, o legal, garotos, né, tinha só 2 pessoas com mais idade, era eu e a mãe de uma outras pessoas. O restante é tudo 18, 19 anos, é interessante. E aí você começa a ver, tanto que tá filmado lá, eles dançando, porque a dança no xamanismo, né? Eu fui participar, que eu fiz uma abertura com xamânica, né? E um encerramento xamânico. Então, quer dizer, fui participar não, né? Conheci a pessoa e fizemos estamos fazendo um grupo, né? Sobre isso. E vou depois fazer umas lives com ela, porque é bem interessante o que ela passou, né? Disso. Da transformação dela dentro, depois que ela cai essas ciências esotéricas. E o cacau traz, porque o cacau é amargo, né, gente? Com força, viu? Não é chocolate, não. Não é chocolatinho. Sim. Não, e padecer aqui não é fácil. Então. Acho que o chocolate deve ter um negocinho assim de cacau. Agora lá não, é lá puro. Não, tem um chocolate 80%, 90%. Mas não é igual, viu? Aquilo lá não, eu não gosto. 90% não. Lá no Morro de São Paulo ter o chocolate 100% é horrível. Nossa, vontade de cuspir no chão, parece que tá comendo terra. Mas ele ainda só para quem é forte. Não, esse daí ainda tá metabolizado, né? Tá transformado. Aquele é o pó, você imagina. É o pozinho. Ele entalou. Bom, resumindo. Aí ela pôs as músicas, trabalhar e vamos fazer. Depois teve os testemunhos, né? Então é bem interessante. Nós vamos fazer aí, quando a gente deixa liberar esse lado aí dessas viagens para a gente poder fazer. Quando a gente for aí, a gente vai trabalhar em cima disso também.
E as músicas, isso foi bem interessante, né? Porque ela traz essas notas musicais, né? Foram colocadas para você poder começar a se libertar. Porque dentro o que é a dança? A dança traz para você flexibilidade, né? E as pessoas, normalmente, se sentem envergonhadas. Não, então, no começo, todo mundo estava assim, né? Aí fica quietinho. Aí daqui a pouco eu peguei uns filmes, aí depois vocês olham lá no Instagram. Aí já tá todo mundo, né, fazendo a... E foi lindo, porque Solta a franga. ainda eu passei todo esse trabalho dessa experiência da eclipse, né? Aí começou a chover, então aí deu uma, né? O lugar também era bem interessante. Então, tudo isso traz para a gente mais uma, né, Cláudio? Como você disse, cada um com uma adaptação, cada um aquilo que se sente melhor, para poder trazer uma mudança para si mesmo, né? Para poder pôr para fora o sentimento, né? E aí, olha que outra coisa, tinha um equatoriano, que essa mix de raças aqui é bem interessante, que era um amigo de um venezuelano, a maioria era brasileira, que ele tem no Equador, a família dele tem plantação de cacau. E ele não sabe. Nossa, que legal. E o cacau servia para isso também. Então ele ficou assim, sabe? Ele um antioxidante potente também, né? Não, então você, né? Então ele ficou... até eu disse a ele, vamos fazer o seguinte, logo, logo, com essas ideias, né, Cláudio? Como nós começamos aqui também, vamos fazer as lives, depois de tanto tempo. Falei, vamos fazer um ritual do cacau lá no meio da plantação de cacau, né? Imagina, você tá nem energia. Meu Deus! Vai ser assim uma... Aí ele riu, né? Riu. Porque ele falou, não, eu preciso... Lógico, isso aí, porque é uma outra geração. Trabalhamos também o lado da constelação sistêmica. Então, é uma outra dinastia de geração, né? Para vir, para poder... Ou seja, que nem eu disse a ele, pode aproveitar e começa a ver o lado comercial, não, né? Nós estávamos conversando, esse lado comercial também, porque isso é usado. E dentro do xamanismo, a gente tem muitas coisas importantes para a gente poder conhecer, que a gente não conhece, né? Quase nada, para trazer essas liberações também emocionais. Então, depois do que aconteceu, esse ritual, você está leve, sabe? Você está mais leve. No começo todo mundo fica assim apreensivo, né? Porque não se conhece e tal. Depois todo mundo se conhece, vem agradecer, vem dar o abraço dado para poder fazer. Então isso já que durou 2 horas, acredito eu, mais ou menos isso, que é já uma liberação, né? Da ansiedade. Aquele momento que nós estávamos lá foi uma coisa bem intensa. Tanto que depois no testemunho das pessoas... Uma mora em Miami, na Biscayne, né? Levar lá para baixo. E ela falou, eu estava começando a chover. Aí eu falei para o meu marido lá, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí depois ela falou, nossa, mudou muito, me transformou e tal. Aí vem a zona de conforto, né? Porque a gente sabe que vai acontecer as coisas. Chega num sábado, cansado. Não que só aqui você se cansa. Em qualquer lugar a gente se cansa, né? Mas aqui é mais intenso esse lado do trabalho, né? Porque como você não tem um trabalho, vamos dizer assim, fixo, né? Você precisa buscar sempre o trabalho para você poder cumprir com o seu lado financeiro. E aí veio todo esse trabalho, eu lembrei muito da Cláudia, porque quando a gente se conheceu foi a mesma coisa, que ela foi lá para Miami, fez junto com a Lourdes, e fomos, né, Cláudia? Aí na hora que a gente se conheceu, já tivemos uma empatia, né, Cláudia? Nossa, foi. Parecia que eu já conhecia a Thelma já há muito tempo. E ela ainda de Santo André, falei, nossa senhora. A Cláudia voltou para cá e nós fomos fazer um trabalho, ela foi fazer um curso lá no consultório da Lourdes. E nós fizemos umas vivências lá, foi bem forte, né, Cláudia? Foi. Então tudo isso, aí eu lembrei, eu falei, meu Deus do céu, então tá vendo como o conhecimento vai trazendo pra gente as pessoas? O mais interessante é que vocês têm várias técnicas, então... O importante é você saber que técnica você vai aplicar para cada paciente, né? Porque cada um é um. De repente, eu adoro me enganar, né? De repente, vem o cliente e fala, ele fala, bom, eu não gosto muito de ficar perguntando, eu prefiro a pessoa fechar os olhos e usar a energia dela. Mas às vezes a pessoa fala, né? É assim, 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 assim. E eu penso, eu acho que eu vou colocar tal coisa, mas chega na hora, não, é outra coisa que não tem nada, nem tinha passado pela minha cabeça, por isso que é bom você ter várias cartas nas mãos, né? Ter o conhecimento de vários tipos de terapias.
A Sirlene entrou, a Sirlene vai fazer agora, acho que eu passei para vocês, que ela vai ensinar alguns códigos sobre prosperidade e abundância. Muito legal. Vamos ver se a gente assiste a live dela. Eu não sei se é live ou se é via Zoom. Vamos ver se depois ela fala com a gente. Vai ser bem legal. Pois é que agora nós estamos 2 horas aqui, né? Eu tô com 2 horas de diferença. Como essa semana passada nós não pudemos fazer, porque do Brasil, lá em Los Angeles, é 5 horas de diferença. Nossa. Não dava, né? Então, bastante. É muito. Aí é o quê? 10 para 9? Aqui é 8h51. 10 para as 9. Ainda é 8h51. E aí, então nós estamos agora em 2 horas. Não vai mudar, né? Porque antes era 3, agora é 2. Então aí pega muito esse fuso horário. Agora, deixa eu contar para vocês. Depois eu vou colocar, eu estou montando um vídeo, eu vou colocar lá no canal para vocês verem. Eu fui, ai, lindas, eu fui lá no nascer do sol, lá na Santa Mônica. Que lindo. O sol não nasce na praia. É como se fosse em Naples que nós fomos, né? Uhum. O sol nasce ao contrário, né? Ele nasce oeste. Uhum. Então é lindo, 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 lindo. Lembrei muito de vocês. E fui no pôr do sol na praia. Então eu filmei, tirei umas fotos, vou montar Eu e a Cláudia vamos voltar para ir. Vamos. De preferência sem tubarão na praia, né, Simone? Não, e o legal, meu Deus. Eu achei as fotos. Nossa. Ainda bem que eu vi o que é shark, que é para o menino lá. Shark! O que é isso? O tubarão come na perna do moleque lá. E a Cláudia nadando sarro da nossa cara. Começou a falar shark. Eu falei, gente, o cara quer assustar a gente. Ai, meu Deus. E a Cláudia, eu andei sobre as águas. Nadando e a Simone. E eu nadando lá. Não, a Cláudia nem aí. Depois vocês ainda entraram no mar com o tubarão. Vocês estão loucos. Foi legal. Eu vou montar um vídeo, eu tô aprendendo, né? Eu vou montar pra gente colocar lá esse nascer do sol, esse pôr do sol que nós fizemos naquela... Nossa, que delícia. Hoje eu lembrei de vocês, eu fui lá visitar a Anne, hoje eu fui comida, literalmente, pelos borrachudos. Eu tô picada da unha do pé até o fio de cabelo, tudo coçando. Ainda bem que eu passei óleo essencial de lavanda, amenizou, mas se eu começar a fazer assim onde coçou, já viu, né? E eu lembrei, porque tinha umas aves, que eu não sei o nome dessas aves, né? Mas elas bem mansinhas, sabe? Nossa, que bonito, sabe? Muito bonito o pôr do sol, as cachoeiras. É que eu fiz um bate-volta, né? Fui lá levar o computador para a Anne na Ilha Bela e voltei agora à noite. Mas deu para curtir um pouquinho, curtir. Vai de roupa na praia, né? Parece aquele povo que vai de roupa na praia. Mas tudo bem. Mas muito gostoso. Mas isso que eu gostei. Mas eu lembrei lá tanto de Naples como de Boca Raton, que delícia. Nossa, muito bom, viu? Eu e a Simone já estamos se convidando para ir na sua casa, viu, Thelma? Agora estamos em metade de novembro, né? Então vamos ver se a gente consegue aí pro... ano que vem, se tiver mais tranquilo, né? Vamos ver. Mas já tá. Apesar que agora, segundo algumas previsões aí, vai dar uma intensidade maior no Covid, né? Porque tá muito forte ainda essa... Tanto que você vê lá na Califórnia, para mim poder entrar nos lugares, eu não... teve que levar ou a carteira de vacinação ou o teste do Covid. Eu tive que fazer o teste do Covid também para levar. Senão você não entra. É ótimo, gente. A gente vai... Para entrar na Ilha Bela tem que mostrar a carteirinha de vacinação. Tô sabendo. Vamos pular essa parte, né, Simone? Vamos pular que a nossa live vai ser deletada. Muda essa frequência. Vamos mudar a frequência. Mas então, vamos programar a próxima live já. Então, o que a gente vai falar? Vem uma ideia bem legal. A Cláudia estava falando sobre o floral. Eu posso falar sobre o floral de Bach espiritualmente. Eu tenho Olha que legal. Que fala sobre esse lado dos florais. Legal. Só que a gente trabalha com chakras, a gente trabalha espiritualmente isso. Ou seja, é o que ele fez, né? Ele trabalhou, ele buscou, porque como ele era um maçom, né? Então ele trabalhou
esse lado espiritual com os florais. É bem legal. Ah, eu não sabia que o Eduardo Bá era maçom. Doutor Também Maçom. Eu Bom, não eu conheço muito dos florais. Eu sei por cima. Não... as Assiste quinta-feira, vai ser bem legal. Eu vou Manda- assistir. É a Kátia. A Kátia é uma amiga minha lá de Natal, muito bacana. é bem interessante. Vamos, só para a gente encerrar, deixa eu pegar umas cartas aqui para você ver, Simone. Peraí. Ô, Simone, você fez um monte de curso. Vamos falar sobre algumas outras coisas também, além da naturopatia ou da nutrologia. Vamos. Ó, quando você A gente entra, pode ver o que é mais interessante. olha que interessante. Quando você entra com o floral de bar espiritualmente, esse aqui, Ah, eu tenho essas cartas. Muito legal, eu trabalho com isso. aqui atrás está o padrão de pensamento e a gente marca os horários sagrados para a pessoa tomar. Então a gente vem entrar dentro dos horários, porque aqui tem, olha, só ter uma ideia. Esse aqui é o Serrato, tá? É a dificuldade em formar opiniões que a pessoa está precisando, né? É para trabalhar a firmeza interior. Então, o que a gente vai? Qual é a decisão que faz entrar qual é a decisão que a pessoa tem que tomar? Então, é quando ela procura uma resposta, voltando para o meu interior e confio no meu primeiro impulso e recebo. Então, ela vai fazer isso por 7 dias, tá? E dentro dos horários sagrados, em cima do pêndulo que a gente faz, né, Cláudia? A gente pega lá, faz nos horários sagrados, A né? bioenergia. Nos dias para a pessoa poder tomar. Então, é 7 dias, ou é 14 dias, ou é 21 dias. Então, aí é todo esse trabalho espiritual que a gente trabalha. Então, aí depois, no final, ela vai fazer, porque tem um ponto aqui, vamos ver se você... É que nem os yantras, tá vendo esse ponto aqui, ó? É onde ela fixa do olhar, que vai trabalhar o terceiro olho, para ela poder fazer a padrão de pensamento. Consigo formar mais rapidamente opinião e mantê-la. Aí ela vai ficar repetindo. É um mantra, né? Que é essa repetição, para ela poder trabalhar. É aí que a gente entra com esses florais de acordo com a espiritualidade. Mas tem toda... Eu tenho para a gente poder fazer as... A gente conversa. Mas isso não é só... Vocês acharem interessantes para a próxima... Alguns assuntos interessantes para a próxima live, a gente conversa. E a gente também vai continuar, né? Com a cura da alma, o amor, né? Vamos trabalhar e vai aparecer muita coisa. Porque veja, olha que interessante. Na minha opinião, né? Você estava num lugar, Simone, eu estava fazendo outra coisa, a Cláudia não estava. Não precisamos parar o que nós está na nossa vida. Sim. Tá fazendo, sabe? Sim. Script para fazer, para falar. Vai fluindo, né? Coisas vão fluindo. E outra, a gente tem papo, né, bem? Nossa Senhora. 3 mulheres juntas. Nossa, eu tô admirada que ninguém perguntou. Acho que ninguém nem perguntou nada, porque a gente fala tanto. Precisamos trabalhar, vamos lembrar, tá? Eu fiz o trabalho com 2 pessoas, com uma pessoa que me mandou, são 3, que lembra que eu dei 3 mapas, né? Numerologia. Sim. E essas estão bem interessantes. Uma delas está bem assim, tá resolvendo muita coisa, tá mudando muitas coisas nela. É bem interessante isso. Então, as 3 próximas pessoas, primeiras pessoas que mandarem o nome, a gente pode trabalhar nisso e eu faço, tô dando presente para vocês, tá bom? E aquelas que perderem o presente, pessoal, façam um mapa astral com a Thelma que vocês vão ficar de cabelo em pé com a descoberta, sabe? E uma que a Thelma é aquela pessoa assim que é uma mãezona, né? Ela vai falar, vai ajudar, é muito legal. E para você que não sabe se seu metabolismo tá bom ou não, fala com a doutora Simone. Ela é daqui de Santo André, ela atende alguns convênios e é uma excelente nutróloga. Não é porque é minha amiga, não é porque eu trato com ela, não é porque eu gosto dela, porque ela é boa mesmo. Porque se não fosse também eu iria falar. Logo. E você, né, Cláudia? Você também com seu magnetismo. A Ieda quer fazer o mapa astral. Isso, passa para depois, manda para mim. Fala para ela depois entrar pega os dados com você, Cláudia, porque nós estamos no seu WhatsApp, né? No seu... Isso. Escreve, eu vou colocar esse vídeo aí.
Aí vocês escrevem o nome de vocês, que vocês querem fazer o mapa astral com a Thelma. E amanhã tem o curso gratuito de radiestesia, hein, gente? Quem tem pêndulo, ótimo. Quem não tem pêndulo, pega uma correntinha, amarra uma fitinha, alguma coisa, uma correntinha numa chave, alguma coisa que balança e vamos fazer, viu, gente? Porque é tão bom, né? Você ter uma ferramenta para poder identificar um que é um sim, um que é um não, e com a prática você vai ficar tão craque que você vai ficar dona do mundo. Basta perguntar. E é uma ajuda, né, Cláudia, que a gente tem também. Estão buscando entrando nesse padrão energético da radiestesia, que é coisa maravilhosa. Sim, sim. É um padrão energético. Beijo, boa noite para vocês. Curtam aí, a Simone acabou de chegar de viagem. A Thelma está lá nos Estados Unidos, em Boca Raton, que é uma delícia. Tchau, tchau. Cláudia, estão perguntando. A aula de pêndulo? A pessoa está perguntando a aula de radiestesia, né? Vai ser amanhã, às 8 horas da noite. Às 8 horas da noite eu vou fazer com 2 celulares ligados, né? Aliás, 3, né? Vai ser vai ser aqui no via Instagram, vai ser via YouTube e via Facebook. Então, vocês estão aqui mesmo, né? Então, vamos fazer aqui pelo Instagram, tá bom? Beijo para vocês. Boa noite. Boa noite. Durmam bem e continuem com Deus. Vocês também. Tchau. 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 Tchau.